A graça e a paz, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. É maravilhoso chegar aos domingos, encontrar todos vocês aqui, principalmente no culto como o de hoje, um culto de ceia, em que nós relembraremos o sacrifício de Cristo por nós. Sacrifício esse que nos fez reaproximar do Pai. Louvado seja o seu nome. Vamos iniciar abrindo a nossa Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tem um subtítulo na minha Bíblia que diz: A doença de Ezequias. Versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Meus irmãos, eu sei que nós temos convicção de quem é Deus para nós. Eu sei que nós sabemos o Deus que nós servimos. O Deus que cuida de nós desde o nosso deitar até o nosso levantar. Eu sei que nós devemos o adorar independente de circunstâncias ou mesmo de situações. Nós devemos o adorar independente de seus feitos. Embora feitos esses que nos fazem prostrar diante da sua majestade, que nos faz prostrar diante dos seus cuidados, que tenha certeza que as suas misericórdias, o seu amor infinito e a sua bondade estará sempre conosco. Vemos lá em primeira carta de João, capítulo 3, 1, que Deus é o Pai que nos ama. Nós vemos também no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 6, que Deus é a verdade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz que Deus é santo. Salmos 7, 11, nos afirma que Deus é justo juiz. Lá em Atos, capítulo 5, nos diz que Ele é Deus protetor. E além de protetor, é poderoso. Lá em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz que Deus é perdão. Assim como eu já falei, temos convicção no Deus que nós servimos. Mas a minha pergunta é, baseada nesse texto: será que nós temos convicção de quem nós somos em Deus? Será que nós temos convicção se nós estamos servindo a esse Deus com fidelidade absoluta? Será que nós estamos servindo a esse Deus com uma devoção sincera? Ou será que nós ainda estamos cheios dos nossos achômetros? Será que nós estamos cheios de nós mesmos e isso faz com que nós não consigamos ver a realidade? Cada um examine-se a si mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos nessa noite. Muito obrigada por podermos livremente elevar as nossas vozes para exaltar aquele que é o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória.
Obrigada, Deus, pelo sacrifício do teu Filho, que nos deu a possibilidade de nos reaproximarmos de ti. Porque antes desse sacrifício, Senhor, estávamos mortos, achando que nós tínhamos vida. Mas não tinha, Senhor, porque a vida verdadeira, ela só pode ser vivida aos teus pés. Obrigada, Deus, por teu cuidado para conosco, pois apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, o Senhor se inclina para ouvir as nossas petições e atende segundo a tua vontade, pois a tua palavra afirma que só ela, exclusivamente ela, é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Deus, por tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui. Obrigada, Deus, por tua bondade infinita, porque tu és bom e teu amor permanece para sempre. E é por isso também que nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que é só clamar e nenhum justo ficará sem resposta. Obrigada, Deus. Obrigada por tamanho amor que nos deixa até constrangidos. Obrigada, Senhor, porque sabemos que tu nos recebe mesmo quando nós não merecemos. Obrigada, Senhor, porque mesmo sendo esse Deus tão grande, esse Deus incomparável, esse Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou tudo que existe, que nos tirou de uma lamaçal de pecado e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Obrigada, Deus. Mas eu queria também te pedir, em nome da tua igreja, meu Senhor, que nós venhamos cada vez ter mais de ti, porque é disso que nós precisamos, sim. Mas também precisamos cada vez mais nos entregar ao Senhor. Cada vez mais nos prostrarmos diante da tua majestade, diante da tua soberania, diante da tua vontade, Deus. Oh Deus, nos ajuda a sermos mais espirituais. Nos ajuda a identificarmos o Senhor, mesmo quando as situações são tão alheias e não nos leva a pensar nisso. Nos faz viver a cada dia, Senhor, como se nós estivéssemos dentro da igreja. Cauteriza a nossa mente, para que nós sejamos guiados exclusivamente pelo Teu Santo Espírito. Protege os nossos ouvidos, para que nós não venhamos escutar nada e pensar em coisas que não são agradáveis a Ti. São os nossos irmãos, Senhor. E nós precisamos olhar para a igreja como nós olhamos para Cristo. Nos ajuda no nosso falar, Senhor, para que nós sejamos cada vez mais amáveis, para que nós venhamos a ter brincadeiras cada vez mais saudáveis, a que nós venhamos edificar os nossos irmãos. A Tua palavra diz que nós temos que ser suporte para os nossos irmãos. Então, Senhor, que a Tua presença nunca se afaste de mim. Porque o fato, Deus, é que Tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandona. Mas nós, por vezes, Senhor, podemos fazer isso. Deus, é muito temor e muito tremor quando eu olho para a vida de Ezequias. E nos capítulos seguintes, Senhor, nós vemos esse homem que confiava tanto em Ti se tornar orgulhoso. Deus, que isso seja um alerta para nós, que cada vez mais nós estejamos dobrados, mas não só com os nossos joelhos, com o nosso coração, com a nossa mente, que não seja apenas uma postura física, mas que nós estejamos rendidos a Ti, certos que cada vez mais nós temos que diminuir, para que o Senhor apareça.
para que eu venha amar verdadeiramente, para que eu venha falar no teu amor verdadeiramente, para que eu venha, assim como venha também os meus irmãos, vivermos o Evangelho verdadeiramente, porque também é outro alerta que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, para que nós não venhamos nos tornar apenas ouvintes, e sim praticantes dessa palavra maravilhosa, dessa palavra que salva, dessa palavra que transforma, dessa palavra que nos molda e nos faz cada vez mais agradáveis ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda no dia a dia a sermos mais empenhados em ler essa palavra. A sermos mais empenhados, Senhor, e ter uma vida de oração. Porque por hora nós ouvimos falar tanto em oração. Por hora nós mesmos falamos tanto em oração. Mas nós não vivemos uma vida de oração. Senhor, que nós venhamos ter esse relacionamento contigo, íntimo, constante, profundo. Porque é uma necessidade que nós temos, uma necessidade urgentíssima. Nos ajuda a te adorar em espírito e em verdade. Prepara o nosso coração, Senhor, para que ele se torne um terreno fértil, para que nós vivamos essa transformação que só a tua palavra traz dentro de nós, para que nós possamos proclamá-la, oh Deus, para que nós possamos dizer ao mundo que só o Senhor é o Senhor, só o Senhor é o Salvador, só o Senhor é o libertador, só o Senhor é o ar que nós respiramos, só o Senhor que faz o nosso coração bater, porque Tu és o dono da vida, Senhor. E que essa vida nós tenhamos sentido em vivê-la. Ou seja, que nós vivamos essa vida te servindo, nos preparando para a eternidade. Que quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, Ele encontre uma igreja esperando por Ele. Uma igreja fiel, uma igreja preparada, uma igreja, Senhor, cheia do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajuda a te adorar cada vez mais, a de fato vivermos uma vida de fidelidade e uma vida, Deus, de devoção sincera. Nos ajuda, Senhor. E obrigada mais uma vez, porque nós sabemos que estamos unidos aqui, clamando para um Deus que não nos deixa falar sós, clamando por uma resposta Tua, e a Tua palavra nos deixa claro, que quando isso é segundo a Tua vontade, a resposta existe sim, que nós venhamos cada vez te buscar mais, que nós venhamos cada vez nos prostrarmos mais, que nós venhamos cada vez a viver uma vida digna de filhos de Deus. É assim que eu te oro essa noite e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Louvor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar mais uma noite de louvor, né? Cutucar aí seu irmão aí de lado, perguntar a ele se a bondade de Deus está acompanhando ele. A bondade de Deus nos acompanha todos os dias de nossa vida, quando Ele supre nossas necessidades, quando Suas misericórdias se renovam em nossas vidas, quando o Seu amor é derramado sobre nossas vidas, a gente tem o perdão dEle, né? E a graça dEle nos acompanha todo dia. Vamos louvar. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias
Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Meu irmão, mesmo sentadinho como você está, abra sua Bíblia no segundo livro dos Salmos, né? o livro 2 do Salmo, que é o Salmo de 42, de número 42, começa aí o segundo livro do Salmo, dos Salmos, né? Já que os Salmos são 5 livros. Abra no Salmo de número 42. E eu quero só fazer uma leitura desses 5 primeiros versículos, porque me deu o desejo de estar lendo com você como uma leitura devocional nessa noite. E na versão que eu tenho, a versão transformadora, diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente de cortejos que subiam até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Em meio ao som de uma grande festa. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com o coração triste. Escute o que diz esse versículo, ou verso de número 6. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Eu espero no Senhor, e nessa noite é a noite de louvá-lo e bendizer o seu santo nome. Que as nossas tristezas, que as decepções que muitas vezes nós temos que enfrentar, ou até as críticas pejorativas, elas sejam respondidas exatamente com esse versículo de número 5. Porque muitas vezes as pessoas tentam abater a nossa alma, nos encher de tristeza, e eles tentam fazer com que a gente desista. Mas nós podemos dizer nessa noite: ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Hoje é uma noite de muito louvor e de muita gratidão, porque nós estamos aqui para prestar um culto de gratidão ao Senhor, e nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor nesta noite. Eu não sei você, mas o meu coração está cheio de gratidão e de alegria. E eu espero poder compartilhar com você isso nessa noite. Mas nesse momento eu quero chamar os aniversariantes da semana, para nós estarmos orando por vocês. Os aniversariantes de hoje até o dia 6, deixa eu ver se é isso, se sábado é dia 6, não, dia 9, desculpem, até o dia 9, de hoje, dia 3 até o dia 9, são os aniversariantes da semana. E os que eu tenho aqui na minha lista de aniversariantes são os seguintes: dia 3, exatamente hoje, Esther Camille, exatamente hoje. Eu tenho também Alex João, dia 5, nosso irmão Alex. Ainda no dia 5, Maria Luísa Martins. Dia 7, a nossa irmã Catiane de Cássia Rodrigues, né, Cacau, muito bem, Cacau. Dia 8, Marcos Neves. Ainda dia 8, Ana Sofia. Dia 9, Elisa Cristina, nossa irmã Elisa, e Samuel, que está vindo ali, Samuel Sampaio, também dia 9, então são esses os aniversariantes, e eu espero que você tenha sido citado o seu nome. Tá, dia 9/4, 29/4, aniversário de Ravi, filho de Vério Marconi. Venha para cá então que a gente ora por você. Que bom que já temos aqui os aniversariantes. Deixe-me dizer uma coisa para você. Atualizei os dados, não é? Quase todos, pelo menos aqueles que fizeram as inscrições
pelo link que nós enviamos, só alguns que eu estarei mandando os nomes no informativo pastoral, porque os nomes que eu enviar, eu preciso que você me procure, porque as fichas ficaram incompletas. O nome está lá, mas eu não efetivei a entrada no programa de membresia da igreja, porque eu preciso de alguns dados. Quando você estiver preenchendo o nome de uma criança, de um adolescente, filho seu, coloque o nome dos pais. Não é? Eu preciso disso. Então, algum desses dados foram isso, tá bom? Se o seu nome não está saindo nessa listagem, você me procura depois do culto, porque são os últimos retoques dessa atualização. Nós estamos realmente conseguindo concluir, não é? E para os próximos processos. Eu quero... A loira está aí, não? Então, a loira não está, a representante da loira vem. Sarinha vem orar pelos aniversariantes. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e pedir que o Senhor continue, esse é o desejo do nosso coração, enchendo a vida de vocês de muita alegria, de muita paz, que vocês tenham muitos anos de vida, não é? Que essas jovens continuem sendo mulheres de Deus, que a nossa irmã Cacau continue também sendo a bênção que é, juntamente com a sua família. Samuel continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, continue firme aí nos estudos bíblicos, eu sei que você faz isso e gosta. Enfim, o desejo do nosso coração é que a boa mão do Senhor e a presença do Senhor seja constante na vida de vocês, enchendo o coração de vocês. Sarinha vai estar orando por vocês nesse momento. Vamos, convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos pelos nossos irmãos. E aí nesse momento também ela vai orar pelos irmãos e vai também orar pela igreja, tá? Numa oração objetiva. Nesse momento você coloca também sua vida, alguma petição de algum familiar seu. É um momento de nós colocarmos diante de Deus as nossas gratidões e as nossas petições. Vamos orar. Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos como igreja por mais um culto, Senhor, que o Senhor nos permitiu estar aqui congregando, nos reunindo em Teu nome. Também te agradecemos por essas irmãs e esse irmão, Senhor, porque o Senhor permitiu que junto do corpo de Cristo eles estivessem aqui conosco, bendizendo ao Teu nome. E a nossa oração é que eles persistam na fé, Senhor, no conhecimento de Ti, na Tua graça, segundo o Teu propósito, que as Tuas bênçãos se renovem sobre as suas vidas durante mais um ano e que eles possam ver a maravilhosa graça do Senhor em cada aspecto das suas vidas, Pai. É isso que nós te oramos, te pedimos que o Senhor continue falando conosco, continue agindo no nosso meio para que sejamos edificados e possamos cumprir como igreja tudo aquilo que o Senhor nos designou. É isso que nós te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar. Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos, fica aqui, filha, com a gente. Meus amados irmãos, eu quero passar também algumas informações da nossa agenda, enquanto os irmãos projetam aí alguma coisa dos nossos horários de culto, tá? Mas nós teremos a partir de amanhã mais uma semana de oração. Nós estamos aprendendo a orar, não é? A oração nunca é demais. Pelo contrário, a gente ora pouco. A Bíblia diz que o apóstolo nos ensina, diz, orai sem cessar. Eu lamento lhe dizer isso, mas eu ainda não vivo em uma oração constante de 24 horas. Eu não consegui, espero ainda desenvolver esse hábito de orar 24 horas do dia, tá? Esse deve ser o nosso objetivo. Então, nós estamos com a semana de oração que começa amanhã, às 19h30, não é? Nossa semana de oração, que é a primeira semana de cada mês, e você está convidado a estar conosco, toda a igreja. Inclusive eu peço que os irmãos articulem aí entre os grupos, para que sempre tenhamos aqui, não é? Nos cultos de oração, não só na semana de oração, mas nas quintas-feiras, também toda quinta-feira à noite, que tenhamos aqui sempre pessoas, não é? Grupos para nos ajudar no louvor. E junto com a semana de oração, nós ainda estamos no propósito dos 40 dias de oração. Isso é algo específico, é um tipo de momento que nós estamos tirando na presença do Senhor. Como é diferente a semana de oração, tá?
embora tudo seja oração, mas com propósitos, motivações, alvos específicos. Então, você também está convidado os 40 dias de oração, ele se desenvolve todos os dias, não é, de 18h30 até as 19h30. Quando temos uma programação no mesmo dia, então tem um intervalo aí para que se organize os grupos de louvor e já ficamos aqui na igreja, já damos a sequência para esse momento. Na terça-feira, por exemplo, é uma jornada maravilhosa, começa de 3 da tarde e termina de 9 da noite. Começamos de 3 com a oração à tarde, já ficamos aqui, emendamos com os 40 dias de oração, e como estamos também na semana de oração, já iremos emendar com a semana de oração. E depois que terminarmos esse momento da semana de oração, na terça-feira, a gente vai terminar ela um pouquinho mais rápido, não vai até 9 da noite, não é? Porque eu preciso de uma reunião com todos os presbíteros, diáconos e diaconisas, próxima terça, 5 da tarde, dia 5, não é? Às 20 horas, tá? 20 horas e 30 no máximo estaremos começando. Vai ser uma reunião objetiva, né? E eu espero que não venhamos passar de 1 hora e 15 no máximo. Na próxima sexta-feira também tem um trabalho, não é isso, Lúria? Com as mulheres, né? O departamento feminino, em homenagem, comemoração ao Dia das Mães. Próximo domingo é o Dia das Mães. Não, tá, é para as mulheres em geral, não é só para as mães, para todas as mulheres, e dentro dessa programação vai ter uma homenagem dirigida às mães, não é? Até para incentivar as outras irmãs a casarem e terem filhos, principalmente as que já são casadas, né, Juninho e Thaís? Brincadeira, não estamos forçando isso não, é só brincadeira, e eles sabem por quê, eu estou brincando. Mas isso é bom, não é? Que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um de vocês. Então, sexta-feira, dia 8, ok, irmãos? Eu acredito que são esses os avisos. Muito bem, nós vamos continuar louvando ao Senhor, e nesse momento, através de 2 músicas. Na primeira canção, você vai ter a oportunidade de adorar o Senhor com seus dízimos, as suas ofertas, tá? Celebrar o Senhor. Na primeira canção, você, se precisar se movimentar, faça isso. Na segunda canção, aquiete aí a sua alma, tá? Quem for beber água, beba sua água, deixa o copo descartável lá, por favor, e venha para, na segunda canção, você aquietar a sua alma, entrar realmente nesse louvor e adoração, porque logo em seguida nós estaremos com a ministração da palavra. E eu espero que nessa noite eu possa transmitir a palavra do Senhor com muita graça de Deus, para que possa ser, ó Deus, o Senhor possa alcançar o seu coração, como Ele tem alcançado o meu coração, quando me deu essa palavra para estar ministrando hoje à noite. Esse é o desejo do nosso interior. Nós estamos com um rame bastante forte aqui atrás, mas tudo bem. Eu compreendo, às vezes o som nos pega equipamento eletrônico, às vezes quando pega essa peça. Vamos louvar ao Senhor. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus,
Graça e paz, igreja. Essa canção nós vamos estar meditando sobre a palavra que está lá em Romanos 7. Então, que vocês possam louvar junto conosco, amém? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer da tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até
te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Fica fácil, né, de encontrar. Gênesis capítulo 1. E eu quero convidar você para observar a leitura dos versículos 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis. Na versão que eu tenho, vou ler na NVI, e ela diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por sua palavra, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado porque o seu Espírito tem nos assistido e tem ministrado ao nosso coração, e eu quero lhe agradecer por isso. É um privilégio podermos estar aqui, podermos ter liberdade para bendizer o seu nome, podermos estar cumprindo um dos seus mandamentos para a igreja, que é estarmos celebrando a Santa Ceia em memória do seu grande feito. E tudo isso, Senhor, são motivos de gratidão. E eu quero bendizer o seu nome nesta noite, por cada irmão, por cada família que está aqui nessa noite, por cada aniversariante, pelo grupo que cantou, que louvou o seu nome, que nos ajudou na canção. Pai querido, por aqueles que estão lá controlando o som, a iluminação, a live, as pessoas que estão trabalhando lá no Shalom Kids, com as crianças. Eu louvo o Senhor por cada criança que está naquele lugar. Enfim, Senhor, por aqueles que estão fazendo ali o café, por aqueles que prepararam a Santa Ceia. São muitos motivos de gratidão, porque essa é uma obra que só o Senhor faz.
Aqui ninguém é contratado para fazer, para louvar, para tocar, para preparar o café, para preparar a Santa Ceia, para ensinar as crianças. Cada um faz com gratidão no coração, porque foi tocado pelo Senhor, porque foi ministrado pelo seu Espírito, porque foi alcançado por sua graça, e é a forma de nós bendizermos o seu nome, glorificarmos o Senhor. Por isso nós estamos aqui com o coração agradecido, Senhor. Mas que o seu Espírito continue conosco. Eu lhe agradeço por cada um que está na live, e que o Senhor vai estar com o seu Espírito alcançando cada um em nome de Jesus. E tudo isso eu quero lhe agradecer, mas quero colocar mais uma vez a nossa vida dentro do Senhor, para que aquilo que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós possa se cumprir nesta noite, para o louvor do seu nome. Assim eu oro, colocando a minha vida e a vida de cada um diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar e manter a sua Bíblia aberta. O livro do Gênesis, ou de Gênesis, a revelação do Senhor Deus como Criador, Criador soberano de todo o universo. É bem verdade que alguns não pensam assim, mas nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Por isso eu quero fazer uso desse livro do Gênesis, a partir dessa verdade, a partir desse princípio eterno, de que o Senhor criou todas as coisas. O Senhor cria todas as coisas através do seu poder, através da sua palavra. A luz, os céus, a terra, o universo, os planetas, os animais, todos foram criados por Deus. Esse livro, esse texto que nós lemos, ele dá margem para estudo bíblico, muitas mensagens, mas eu quero usar esse texto bíblico não para uma mensagem exegética do texto, simplesmente, mas eu quero aplicar esse texto com uma finalidade nessa noite. Esse relato, ele traz o sexto dia, onde tem uma revelação especial, de uma obra especial de Deus. O Senhor não apenas ordena que o homem exista, Ele ordenou que houvesse luz e a luz foi feita. Ele ordenou que existisse águas e as águas foram feitas. Ele ordenou a separação entre a água e a terra seca, e isso aconteceu. Mas nesse momento aqui, é mais que uma ordem de Deus, temos uma declaração do Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com essa expressão, percebemos a importância do homem frente a toda a criação, a relevância do valor, da identidade e do propósito dessa criação, desse homem criado dentro do plano de Deus. A Bíblia nos ensina, e é o que eu estou exatamente repetindo, que fomos criados por Deus, mas ela nos ensina que nós somos criados para a glória de Deus. Não só criados por Deus, mas criados para a glória de Deus. Tem um texto belíssimo que diz assim: o Senhor disse através do seu profeta Isaías: trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, os que criei para a minha glória, diz o Senhor. Está lá em Isaías capítulo 43. Então nós somos criados não só para existir, mas para a glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 1,
versículos 11 e 12, diz assim: nele fomos também escolhidos, para que sejamos para o louvor da sua glória. Você não foi simplesmente uma criação do acaso. Você foi escolhido, escolhida por Deus, feita por Deus, para a glória dele. Hoje é uma noite que para mim é uma noite de celebração, a noite da Santa Ceia. Coração muito cheio de gratidão, muito cheio de gratidão. Hoje deve ser uma noite de gratidão, gratidão ao Senhor. Por isso eu quero aplicar esse texto. Eu comecei com um texto que diz que nós fomos criados por Deus. O Senhor disse: façamos. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, na comunhão eterna, o Deus Trino. Ele diz: olha, façamos o homem. Irmãos, é diferente. A criação ele deu ordem, ao homem ele fez com as suas mãos, moldando através do barro. A criação ele deu ordem para que existisse. Para nós, ele soprou do seu espírito para que nós tivéssemos vida. Eu não sei se você está compreendendo, mas eu vim aqui nessa noite com esse desejo de trazer ao seu coração uma ministração, que você nessa noite tenha um coração cheio de muita gratidão, de muita alegria. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que o árbitro, que esse Espírito de Deus nesta noite, é a minha oração, foi o que eu orei ao Senhor por você antes de subir nesse púlpito para pregar. Que o Espírito de Deus nos faça compreender aquilo que o Senhor está ministrando e ministrou ao meu coração, e eu consiga transmitir, que o Espírito de Deus, sabe, arremesse no seu coração de tal forma que a partir de hoje você tenha verdadeiramente um coração agradecido ao Senhor. E essa mensagem eu quero aplicar de duas formas: a gratidão por ter sido criado por Deus, e a gratidão por ter sido perdoado por Deus. Primeira coisa, a gratidão por ter sido criado por Deus. Não está aqui no esboço, mas está no coração. Eu não sei quantos já disseram: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez existir. Muitos não lembram da sua origem, muitos não lembram disso, e por não lembrarmos da nossa origem, perdemos, sabe, a gratidão no coração. Mas o texto que eu li diz que nós fomos criados por Deus. Essa é a minha origem, essa é a sua origem. Ah, pastor, mas isso aí foi lá, os primeiros, foi Adão e Eva. O salmista diz que quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, era Deus que estava tecendo, era Deus que estava construindo, era Deus. Porque não há vida longe de Deus, não há criação longe do Senhor. Eu fui criado por Deus, você foi criado por Deus. Fomos feitos por Deus. Só existimos porque Deus resolveu nos criar. Eu só existo porque Deus resolveu me criar. Eu só existo porque Deus me deu vida. Não foi um propósito do meu pai, não foi um propósito da minha mãe, ou um acidente, eu não sei qual foi dos dois. Eu existo porque Deus me fez existir. Você existe, você está aqui nessa noite porque foi Deus, meu irmão, foi Deus, minha irmã, que fez você existir. O versículo 26 diz isso: então disse Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Não foi, sabe, Maomé, não foi Buda, não foi Confúcio, não foi Allan Kardec, não foi, foi Deus. Deus disse: façamos o homem. Façamos o homem, façamos a mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança.
É algo tão óbvio, essa gratidão deveria ser, mas eu quero desafiá-lo a pensar um pouco mais profundo nessa gratidão, ou sobre essa gratidão. Não falo de uma gratidão, e sim de uma gratidão, com letras maiúsculas, garrafais, em negrito, sublinhada, destacada, sabe, uma gratidão que venha da alma, que tenha consistência, que saibamos por que estamos agradecendo. Não a gratidão de educação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vou tentar explicar. Não é uma gratidão só por existir, mas é uma gratidão por saber, ter convicção que foi Ele quem me fez. Foi Deus quem me fez. Não foi Dona Maria Fernandes, não foi um projeto de seu Crescêncio. Isso era o nome do meu pai. Se rir, vai para o gabinete, para a disciplina. Não foram eles. Foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia, na eternidade, Ele disse: façamos Crécio. Façamos Crécio. Façamos você. E nós somos feitos, irmãos, não só para povoar a terra, não só para fazer buraco por onde nós passamos. Nós somos feitos para a sua glória. Para a sua glória. E sim, um reconhecimento de tal existência, de tal sucesso, de que todas as conquistas, tudo mais, só acontece na minha vida porque um dia, antes de tudo, Ele me fez. Eu só casei com a loira porque Ele me fez. Eu só tenho, sabe, um presente de Deus que é Sara porque Ele me fez. Eu só raciocino porque Ele me fez. Eu só o conheci porque Ele me fez. Eu só me rendi aos seus pés porque Ele me fez. Eu só sou pregador do Evangelho porque Ele me fez. Eu só sou pastor dessa igreja porque um dia Ele projetou no seu coração fazer Crécio, fazer você. Você está entendendo? Não falo em Deus ter feito um homem e uma mulher, e sim Ele ter feito você existir. Escute bem, meu irmão. Sentimentos, experiências, os sentimentos que você tem, as experiências que você já vivenciou, as construções que você fez, as afetações que você teve, sabe, ou que você tem experimentado, só são capazes de existir porque você existe. Isso é tudo. Já pensou nisso? Colossenses capítulo 1 diz assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, irmão, foi tremendo. Eu tive uma alegria hoje de tarde. Você não tem noção. Porque, sabe, não é uma coisa existir por existir. Nós existimos porque Ele nos fez com propósito. Ele nos fez com as suas mãos poderosas. Ele tinha a nossa existência no seu coração. Você está aqui e eu estou aqui para nós glorificarmos o seu santo nome. Quando compreendemos essa verdade de forma mais profunda, deixa de existir lugar para, por exemplo, a inveja uns pelos outros, porque há algo maior, a discriminação, porque há algo maior, a arrogância, não tem mais lugar na vida, o orgulho e todos os outros sentimentos negativos, porque nós temos um objetivo maior, sabemos de onde viemos, sabemos para quem fomos feitos, sabemos por que fomos feitos. Essas coisas estão abaixo de tudo isso, porque nós somos feitos por Ele, para Ele. Deixa de existir lugar para
compenetração, deixa de existir lugar para alinhamento, deixa de existir lugar para essas coisas, porque está escrito na sua palavra e é verdade, e além de ser verdade eu creio, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. Está lá em Romanos capítulo 11, presta atenção. Eu e você somos feitos, somos quem somos, porque Ele nos criou. Tem muita gente que ainda não está entendendo. Oh glória! Nós somos quem somos, porque Ele nos criou. Você tem sido agradecido por isso? Isso tem lhe dado, sabe, motivação no coração para você dar a Ele a honra, a glória e o louvor? João entendeu isso quando escreve Apocalipse. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Obrigado, Wagner. Eu quero orar por sua vida antes de continuar o segundo ponto. Baixe sua cabeça, por favor. Faça a sua oração nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus conhece você. Não adianta nós escondermos aquilo que nós sentimos. Não adianta nós escondermos quem nós somos. Não adianta nós escondermos as nossas falhas, porque Ele conhece todas as coisas. O que nós precisamos fazer é nos render diante do Senhor e nos tornarmos sinceros, de coração aberto diante do Senhor. Se você está aqui nessa noite ou através da live e você ainda não tem um coração agradecido como você acha que Ele merece, diga isso a Ele. Eu disse ao Senhor hoje à tarde: Senhor, eu não tenho tido um coração agradecido como o Senhor merece, porque nesta noite eu creio em uma obra do Senhor nas nossas vidas. Antes de orar por você, antes de eu orar por você, você precisa orar por você. Você precisa dizer para o Senhor quem Ele é. Você precisa dizer para o Senhor quem você tem sido para Ele. Nós somos feitos para o louvor e a glória do Seu nome. Nós estamos diante da Santa Ceia. É um momento de gratidão, de louvor, de reconhecimento de quem Ele é, a obra que Ele fez, quem nós somos e como somos envolvidos nessa obra. Mas eu preciso dizer para você, antes de qualquer coisa, Ele sonda o meu coração e o seu coração. Ele nos conhece. E nós precisamos compreender e agradecer, porque nós somos feitos por Ele, para a glória dEle. Pai querido, nós estamos diante do Senhor. Para onde fugiremos da Sua presença, Senhor? Se subirmos no monte mais alto, ali o Senhor está, diz o seu servo. Se descermos no lugar mais profundo, ali também o seu Espírito nos encontra, porque os seus olhos estão em todo lugar, não só na superfície, mas os seus olhos contemplam o interior do meu coração. E nessa noite, Senhor, a minha oração para a minha vida e para a vida dos meus irmãos é: dai-nos um coração agradecido, que reconheça o seu poder, a sua glória, a sua majestade, e que a nossa vida seja para o louvor do seu santo nome. Assim eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que, além de uma gratidão por ter sido criado por Deus, precisamos ter uma gratidão
por ter sido perdoados por Ele. Quero, com esse segundo ponto do sermão, levá-lo ao segundo maior motivo de gratidão da vida de um ser humano. Segundo maior motivo de gratidão. Perdoe, irmão, eu não estou gripado, é porque, eu não sei porquê, não, sei porquê, não entendo porquê, mas uma das coisas que acontece comigo, quando eu sinto muito a graça de Deus, é que começa a jorrar água. Eu não consigo, às vezes, me conter. Tem muitas vezes que eu fico chorando por dentro, mas tem hora que não dá. Hoje eu não estou conseguindo só chorar por dentro, não, viu? Perdoe. E digo diante de Deus, não é sensacionalismo, não. Até porque eu não tenho cara de sensacionalista. Mas eu quero compartilhar com você esse segundo e grande motivo de gratidão da nossa vida. Gratidão por ter sido perdoados por Deus. Eu falei para você que Deus nos criou, e é verdade. Eu falei para você que todas as coisas vêm de Deus, foram feitas por Ele e para Ele, inclusive nós. Mas depois de sermos criados, nós pecamos, desobedecemos, nos rebelamos contra o Senhor. Porque qualquer desobediência é uma rebelião contra Deus. Eu espero que você compreenda que você é tão pecador quanto eu. E eu sou tão pecador quanto você. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão separados de Deus. E como pecadores que somos, a Bíblia diz que o castigo do pecado é a morte. E ele não se refere só à morte física, mas à morte espiritual, que é exatamente na eternidade uma existência longe de Deus. É isso que eu mereço. Por isso eu coloquei aqui como o segundo ponto de gratidão, ter sido perdoado por Deus. Ele me fez, gratidão por isso. Não desejou que eu fosse pecador, mas eu me tornei pecador. Mas Ele me amou de tal maneira. Não só foi me fazer, não só foi ter feito você. Além de nos fazer, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos e perdoados por Ele. A Bíblia diz que Deus prova esse amor para conosco, tendo feito Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, sendo nós pecadores. Por isso nós celebramos a Santa Ceia. Nós não estamos celebrando um corpo de nenhum outro homem, simbolizado pelo pão, e nem o sangue de nenhum outro homem, porque não há nenhum outro nome, nenhum outro homem dado entre os homens, pelo qual Ele tivesse um sangue poderoso para perdoar os meus pecados e me justificar diante de Deus. Por isso não há nenhum outro Deus, nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. E Ele fez isso para que eu pudesse desfrutar do perdão do meu pecado, você pudesse desfrutar do perdão do seu pecado. Nós pecamos, nos afastamos de Deus, corrompemos a essência da criação, porque a essência da criação era pureza, era comunhão com Deus. A essência da criação era santidade. Deus nos fez para termos comunhão com Ele. A Bíblia diz que no final do dia Ele ia ter com Adão e conversar com Eva, e era face a face. Mas a partir da hora que eles desobedeceram e o pecado entrou no mundo, e a Bíblia diz que por um só entrou um pecado no mundo, e por conta disso todos pecaram. A primeira coisa que Adão fez foi se esconder de Deus, porque o pecado não tem lugar na presença de Deus, a não ser que sejamos perdoados e purificados pelo poder do seu sangue. Nós pecamos,
nos afastamos de Deus, corrompemos a essência da criação, que era pureza, comunhão e santidade. Mesmo assim, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele não desistiu de nós. Providenciou o resgate. Não é um resgate. Porque se eu digo que foi um resgate, pode ter o segundo, o terceiro, não tem um resgate. É o resgate. Ele providenciou o perdão. Ele providenciou a retão. Está em Jesus. Por isso que Jesus também, eu posso parafrasear com a verdade de Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo. O pecado entrou em nós. Entre tantos textos bíblicos, quero ler um que é suficiente para transformar o nosso coração. Escute bem, tem muitos textos bíblicos que vai trazer ou tratar desse assunto. Mas eu quero trazer um e ler com você, por isso que eu não vou dizer nem onde é o texto agora, para não ser projetado, para você se ligar na minha leitura. Que se você permitir que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração, vai ser suficiente para transformar o nosso coração em corações gratos. Em corações gratos. Diz assim o texto sagrado: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante dele por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, irmãos, escute bem, toda vez que você vê uma palavra na Bíblia, mas, preste atenção, nós estamos perdidos, nós destruímos a criação, nos destruímos quando pecamos, nos afastamos de Deus, mais, o mais glorioso. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo nos resgatou do castigo dos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Eu quero dizer para você que eu creio, por isso que eu sei que eu estou justificado em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Eita glória, né? A gente tem que agradecer a Deus, irmãos. Se não fosse essa obra de Cristo, o texto que eu li está lá em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 25, na versão transformadora. Se não fosse Jesus, se não fosse a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o sangue de Jesus derramado, nós não teríamos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele em que nele crê tenha a vida eterna. Por isso eu tenho que agradecer a Deus, porque o que me esperava era uma condenação eterna, era um sofrimento eterno, era uma eternidade longe de Deus, era uma vida miserável, sem esperança, sem alegria, sem, objetivo de vida. Mas Deus mudou isso. Será que você está sentindo o Espírito lhe ensinando nessa noite? Será que você está sentindo o Espírito dizer a você: meu filho, você, por conta do pecado, perdeu tudo depois de ter sido criado. Por conta do pecado, você perdeu o valor, você perdeu a honra, você perdeu a minha presença. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo isso, meu irmão?
Ele está dizendo: eu trago tudo de volta em Cristo. Ele pagou o preço do seu perdão, Ele pagou o preço da sua remissão, Ele pagou o preço da sua justificação, Ele pagou o preço da sua salvação. Ele pagou o preço. Bendito seja o seu nome. Tá, eu nunca tive tanta vontade de pular feito hoje. Pode crer, irmãos. Se isso não é motivo para você ter um coração agradecido, eu lamento dizer, está ruim a situação, viu? Está tão ruim que eu acredito que nada mais vai transformar o seu coração em um coração grato. Agora, se isso é motivo de você agradecer a Deus, levante-se nessa noite com um coração agradecido e uns lábios que confessam o seu santo nome e que glorificam o seu santo nome. Não é a mim que você está glorificando, não é a minha pregação que você está glorificando, não é esse púlpito, não é essa igreja. Você está glorificando o nome daquele que merece toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação, toda rendição, toda obediência, todo sacrifício, toda vida. Ele merece tudo, porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Só nos tornamos plenos, irmãos, felizes, com esperança verdadeira nele. Paulo compreendeu isso muito bem. E eu entendo isso quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória dele. Paulo, quando estava lá no seu discurso no Areópago, aliás, lá em Atenas, destacando a total dependência humana, dependência em Deus, ele diz algo que eu quero lembrar para você. Está lá em Atos 17. Ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Precisamos ser gratos, irmãos. Precisamos ser gratos, precisamos adorá-lo, precisamos reconhecê-lo, precisamos reconhecer a sua soberania, a sua majestade, precisamos ter corações agradecidos. Nosso propósito de vida deve ser de forma que, sabe, engrandeça o Senhor, engrandeça Deus, que Ele seja engrandecido e essa grandeza seja exibida através da nossa gratidão. Precisamos ser gratos, adorá-lo e reconhecer a sua soberania e majestade. É necessário, como filhos de Deus, como pessoas que já compreendemos isso, refletir a santidade e o caráter de Deus em nossa vida. Eu quero encerrar o sermão de hoje. Eu convido você a curvar sua cabeça mais uma vez, para você pensar em duas perguntas que você precisa responder para você. Ah, não é para Deus não, pastor? Não, Deus já sabe da resposta. Às vezes quem não sabe como é que está o nosso coração somos nós mesmos. Primeira pergunta para você responder para você: você compreendeu o sermão de hoje? Você compreendeu o que eu falei, ou que o Espírito de Deus usou minhas palavras para ministrar o seu coração? Segunda pergunta e última: você tem um coração rendido ao Senhor, um coração rendido ao senhorio de Cristo? Você tem verdadeiramente um coração
agradecido ao Senhor? Pai querido, bendito seja o seu nome, Senhor. A exposição do sermão de hoje foi feita, Senhor. A obra é sua. O Senhor é quem sonda corações, o Senhor é quem tem o poder de convencer, de ajustar, de animar, de restaurar, de perdoar, de renovar e tantas outras coisas. E eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, para que esse princípio, essa verdade, essa experiência, essa atitude, esse posicionamento de ter um coração reconhecedor da sua grandeza, de que nós somos seus filhos, e ter um coração agradecido, que essa obra seja feita pelo seu Espírito, e que cada um receba, permita que essa obra seja realizada, pois essa é a minha oração nessa noite, e assim eu oro, Senhor, com muita gratidão, colocando a vida de cada um diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus? Não terminou ainda não, viu? O sermão terminou, mas eu tenho a Santa Ceia. Eu quero ler o texto da Santa Ceia na versão transformadora. Está lá em 1 Coríntios. Meu Deus, eu marquei 1 Coríntios, a minha Bíblia veio para 1 Timóteo. Mas 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. Na versão transformadora, eu quero ler ela nessa versão hoje, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei outras instruções a respeito. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Aqui nós temos o texto da Santa Ceia. É interessante que a Bíblia me ensina que eu não posso avaliar o coração de ninguém. Essa é uma responsabilidade de cada um. Cada pessoa que vai comer do pão e beber do cálice é responsável por essa atitude, por essa escolha e por participar da Santa Ceia. A Bíblia só vai me ensinar, e Paulo vai dizer que a gente deve ensinar ao outro, que precisamos discernir isso. E existem algumas características que são fundamentais para esse discernimento. Primeiro, não participa da ceia todas as pessoas. Quando o Senhor ensinou para a igreja, para os salvos, para os que já confessaram, creem e confessam Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e confessam publicamente e vivem essa vida, que é uma forma de confissão. Por isso a gente sempre usa a expressão: se você está em comunhão com Deus e com a igreja de Cristo, pode participar da Santa Ceia. O requisito prioritário
é que você já seja um crente em Jesus e já tenha pedido para que Jesus perdoe os seus pecados e Ele tenha se tornado o Senhor da sua vida. Depois, se você está em comunhão com o Senhor e com a igreja de Cristo, você pode participar então da ceia do Senhor, porque ela não é da igreja Bet Shalom, ela é do Senhor, é da igreja de Cristo, é dos salvos. E essa ceia não é só para nós comermos um pedaço de pão e bebermos do cálice. Ela tem privilégios, mas também tem responsabilidades, implicações. Nós fazemos isso porque nós sabemos o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Por isso eu disse que hoje é uma noite de gratidão, uma noite de louvor. Porque, além da pregação, continua na ceia. É o momento agora de agradecer, Senhor, muito obrigado. Porque lá no Getsêmani, quando o Senhor orou, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, o Senhor não parou aí. O Senhor disse, mas contudo não seja feita em mim a minha, mas sim a sua vontade. E o Senhor foi até a morte de cruz. E assumiu a minha culpa, assumiu o meu lugar. Ele disse, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Eu espero a volta de Cristo. E até que Ele volte e vida eu tiver, nós vamos continuar dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós celebramos, porque aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Ele pagou o preço da minha redenção e da minha comunhão com o Pai. E se cumpriu o que estava escrito em Isaías, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o castigo que foi colocado sobre Ele, esse castigo nos trouxe a paz, a reconciliação com Deus. Você crê nisso? Então, se você crê e é um filho de Deus, um salvo em Cristo Jesus, você pode participar da Santa Ceia. Mas no meu coração nasceu algo para nós fazermos nessa noite. Não é doutrina, não é normativa, mas eu quero transformar, ou pelo menos é o desejo do meu coração, que nós venhamos transformar esse momento em um momento de muita celebração e de muita gratidão. Eu quero primeiro convidar todos os presbíteros, os diáconos e as diaconisas para estarem aqui em cima. Venham para cá. Eu quero que o pessoal dos instrumentos pegue os instrumentos. Eu quero convidar todas as pessoas que fazem parte de qualquer liderança da igreja para ficar aqui na frente. Venham para cá, por favor. Eu quero convidar todos que fazem parte do louvor dessa igreja. Venham aqui para frente junto com os líderes, por favor. De cada um desses grupos, pode ser mais de um, mais de dois, pode ser mais de três, mas eu quero pelo menos 3 componentes de cada grupo de louvor da igreja aqui em cima, para a gente construir aqui um grupo novo hoje. Me permita, Maranata. Mas hoje o louvor vai ser dividido com todo mundo. Nós precisamos, eu quero uma música de celebração. Loura, Sarinha, vá para ali com o pessoal, veja com eles ali o que é que eles têm de música de celebração. Eu quero no mínimo 3 pessoas de cada grupo aqui em cima, para a gente se reunir e fazer um coral novo aqui. Um grande grupo. Você é membro da igreja? Você tem Jesus como Senhor? Você vai participar da Santa Ceia? Você tem gratidão no seu coração? Fique de pé, por favor, você vai participar da Santa Ceia. Cadê o povo daqui da igreja? Cadê os que fazem parte do grande coral? Cadê o pessoal dos outros grupos? Aqui não está dando nenhum texto dos grupos. Só tem um taquinho, né, meu irmão? É. Pois eu quero um tacão. Todo mundo, irmãos. Todo mundo sabe o que significa a palavra todo mundo? Então venham para cá. Dora, tu está vendo alguém que não está vindo para a gente chamar pelo nome? Beatriz, cadê Beatriz? Ana Beatriz. Eu vou começar a chamar pelo nome. É melhor você vir do que ser chamado pelo nome. E todo mundo